Espírito Santo de Deus, ilumina nossa mente para bem viver os teus ensinamentos na tua presença. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje neste domingo da Ascensão do Senhor e temos o Evangelho de São Lucas, o capítulo 24, verso do 46 ao 53. Naquele tempo, continuou Jesus dizendo: assim está escrito, o Messias sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vocês serão minhas testemunhas, diz, de tudo isso. Agora eu lhes enviarei aquele que meu Pai prometeu. Por isso, fiquem esperando na cidade até que vocês sejam revestidos da força do alto. Então Jesus levou os discípulos para fora da cidade, até Betânia. Aí ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje nessa celebração da ascensão de Jesus aos céus. Jesus sobe ao céu, é elevado ao céu. E ele se despede de seus discípulos ao subir ao céu. E isso não significa que Jesus nos abandonou, nem ele fugiu dos seus discípulos. Mas Jesus, ele se afasta de nós para nos enviar o seu Espírito. É uma visão de abrir o nosso coração para entender o reino de Deus aqui e agora, nessa dimensão, que Jesus... Os discípulos às vezes ficam olhando para o céu, Uma das leituras vai dizer isso, no sentido de saudade. Porém, a luz do Espírito Santo vai confortar e vai fortalecer a seus discípulos. Na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, vai dizer: o Senhor agora vai restaurar, o reino de Israel. Isso também nós queremos também, que nossa sociedade também seja restaurada, que essa ascensão nos ensine a confiar no tempo de Deus, mesmo com as nossas dificuldades, com os nossos limites. Na primeira leitura aos Efésios, Paulo vai nos lembrar que Cristo está acima de tudo e de todos, porque Ele é essa autoridade suprema. O corpo de Cristo, por exemplo, não é apenas um pão, da Eucaristia, mas é também esse alimento que nos fortalece. No Evangelho, que nós escutamos, de São Lucas, Jesus se despede com aquela bênção de envio aos seus discípulos, a ser testemunho dele. E eles vão ser testemunho lá em Jerusalém, cheio de alegria. Ele foi elevado ao céu. Sim, o discípulo, no primeiro momento, pode não ter entendido tudo, mas aos poucos eles vão entender que Jesus não lhe abandonou. Por isso que eles voltam com alegria. É uma alegria verdadeira que nasce da força do Espírito. E eles vão em missão. Essa festa não é só sobre o olhar, para cima esperando Jesus voltar. É sobre o olhar ao nosso redor, sobre as dores e as alegrias do mundo. É ser sinal de Deus aqui e agora. É confiar que o Espírito Santo nos dará força, sabedoria e coragem. É saber que mesmo nas dificuldades, Cristo caminha conosco e nos dá a sua força, o seu Espírito. Nessa festa a gente renova o compromisso de ser testemunho vivos do amor. Não com palavra, mas com ações concretas. Que olhemos para o céu, sim, é necessário. Mas só é suficiente se lembrarmos que nós estamos em missão
na terra, aqui e agora. Então, minha irmã, meu irmão, peçamos a luz de Deus para sempre viver nessa sua presença, para que realmente nossas forças sejam restauradas e nós, como cristãos, sejamos testemunho vivos dessa alegria e dessa coragem, sendo testemunho de Cristo até os confins da terra. E fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Um abençoado domingo, um abençoado dia, e fiquemos sempre nessa presença de Deus. Passe esse evangelho para outras pessoas, vamos evangelizar junto e que Deus nos ajude a realmente ser mulheres e homens desta terra, mas mulheres e homens do céu. Assim seja. Amém. E mulheres e homens que abençoam e que se deixa ser abençoado, porque Jesus abençoa os seus discípulos e Ele nos abençoa e a gente precisa abençoar as outras pessoas e deixar ser abençoado, pedir a bênção e deixar ser abençoado pelas pessoas. Voltar esse costume de pedir a bênção, de dar a bênção, né? Porque a bênção é significativa em nossas vidas. Você se sentir abençoado, Deus te abençoe, Deus te ilumine. Isso é muito importante, minha irmã e meu irmão, que você, mãe, pai, tia, madrinha, ensine as crianças, os adolescentes a pedir a bênção, a dar a bênção. Amém.